Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Coisa boa, nós cultuarmos juntos, estarmos alegres. Eu tô desde sexta sem dormir, falei antes, né? Vocês sabem que a Elisa, minha filha menor, passou mal. Nós estávamos lá em Porto Alegre, na conferência, né? E aí, ela foi pro pronto-socorro, Conceição, e à noite passou mal, com febre. Os médicos achavam que era infecção urinária, depois fizeram um exame, não era. Aí depois suspeitaram de meningite. E ela saiu do hospital, era 6 da manhã, 5 para 6 da manhã. E daí a gente foi para casa do pastor Jack, né, onde a gente estava hospedado depois da conferência. Nos organizamos ali um pouco, deitamos no sofá um pouco para dormir. Aí logo o Rafa estava chegando de manhã já lá, para a gente voltar para cá, porque nós tínhamos que voltar. Estava muito bom, mas a gente tinha que voltar. Enfim, abra sua Bíblia, Tiago, capítulo 2, você já sabe, estamos pregando uma série. Eu estou procurando aqui o baby do Biruleibe, aqui, o coisinho passador. Alguém sabe onde foi parar isso aí? Eu posso liberar o Johnny do PC também, se ele quer sentar mais para frente aí. Tá decidido. Tiago, capítulo 2, o título do sermão hoje é surpresa, como saber se a minha fé é verdadeira? Como saber se a minha fé é verdadeira? Vocês lembram que, desde que nós começamos essa série em Tiago, livro de Tiago, capítulo 2, nós falamos que essa série seria a série do como. Nós vamos tentar mostrar que a fé, ela é prática em inúmeras maneiras para a nossa vida. Primeiro sermão, nós falamos como a fé nos ajuda a superar os dias maus. O nosso segundo sermão, nós falamos sobre como a fé nos livra da auto-enganação e do engano de Satanás. Pastor, eu não lembro. Está lá no Spotify, no YouTube. Dá para ouvir. Semana passada nós falamos de como a fé nos ajuda a nos relacionar com as pessoas. E foi um sermão longo e muito bom, segundo alguns. Então, semana passada nós cantamos mais músicas e o pessoal falou, não, vamos cantar menos música e a gente pode ouvir o mesmo tempo de sermão sem nos preocupar, né? Porque a gente saiu daqui, era quase 15 para as 8, né? Então a gente prolongou o culto. Então vamos cantar menos músicas, como a gente fazia antes, para a gente conseguir adaptar a nossa liturgia aqui. O foco principal do nosso culto, meus irmãos, é a pregação da palavra. Esse é o ponto. Nós vamos abrir a Bíblia, vamos pregar a Bíblia, vamos explicar a Bíblia, aplicar a Bíblia, assim que nós temos feito há bastante tempo. Está aqui 2,15, mas é o versículo 14, tá bom? Então, abra sua Bíblia no livro de Tiago, versículo 14. Como nós falamos semana passada a respeito talvez as Bíblias de vocês tenham esse título, não sei se tem, a minha tem. No capítulo 2 começa assim, não deve haver parcialidade. Alguns têm assim? Tem esse título? Tem no capítulo 2? A tua tem, Everton, acho ou não? É que tu tem a melhor versão, né, cara? Não tem como fugir. A tua tá escrito isso também, não. É a NA. Boa, tem o título ali. Depois aparece, mais pra frente, no versículo 14, tem um título também, né? O que tá escrito no teu aí? A fé sem obras é morta. Alguém tem diferente? É isso. A fé sem obras é morta. Então, hoje nós vamos olhar como saber se a minha fé é verdadeira. Nós vivemos num mundo de sincretismo religioso. Eu já falei algumas vezes aqui na igreja, se você não sabe, na Índia existem 3 milhões de deuses. Então, existe muita fé. Como já falamos lá no início do sermão, dessa série, nós entendemos algumas vezes que fé tem uma relação com um pensamento positivo. Eu creio que algo vai dar certo, eu creio que as coisas vão acontecer, sabe? Eu creio que o Palmeiras vai ser campeão, não o Grêmio. Então, nós temos uma fé, um pensamento, às vezes, positivo, e nos nossos dias é muito comum isso, né? Você pensa positivo, que o universo te devolve. Você já ouviu isso aí, né? Não fui o único que ouvi isso aí, né? A lei da atração, né? Você pensa positivo que o universo... É só você pensar todo dia que você vai receber um Pix de 20 mil que vai acontecer. Então, pensa positivo. É o cara que está preso na cadeia, ele pensa todo dia que ele tá saindo dali. Um dia vai acontecer. Então, nós vivemos esse mundo assim, de um sincretismo, de muita fé, mas a gente não sabe... A gente brincou aqui no estudo de terça-feira, né? A música do Paralamas do Sucesso, né? A arte de viver da fé, mas não sabe fé no quê ou em quê. Então, como nós sabemos se a fé que nós temos é verdadeira ou se ela é falsa, se ela é só um sentimento,
uma ideia que nós temos, ou se ela de fato impacta a nossa vida no dia a dia. Primeiro estudo para a abertura do sermão, já para causar polêmica, só existe uma fé verdadeira, fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único Deus, o único, vivo e verdadeiro, que foi crucificado, desceu ao inferno, subiu ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus e aguarda o dia da vinda para julgar o mundo. O resto são tudo falsos deuses. Maomé é um demônio, Exu é um demônio, Umbanda, religião demoníaca, Espiritismo, Allan Kardec é demônio. Tudo isso é falsa religião. Nós vamos partir do princípio da verdadeira fé quando nós vamos falar com cristãos e para cristãos. Porque a gente não vai falar de verdadeira fé para quem não é cristão, porque eles não têm uma verdadeira fé. Não importa o tipo de fé que eles tenham, eles estão errados e estão crendo em doutrinas demoníacas. Mas, falando em cristãos, como saber se aquilo que eu digo crer, se eu sou um crente de verdade? Warren Wiersbe escreve assim, e para minha agonia hoje eu estou de novo sem meu esboço impresso, então eu estou olhando no celular. A fé não é um sentimento vago, antes é a certeza de que a palavra de Deus é verdadeira e a convicção que seremos abençoados ao agir de acordo com ela. Então o Wiersbe dá duas definições. Primeiro, a certeza que o que Deus revela na palavra é verdadeira, e a segunda, uma convicção de que nós seremos abençoados se agirmos conforme ela ordena. Aí não tem como não lembrar de Hebreus capítulo 11. É necessário que aquele que se achegue a Deus tenha fé e creia que Ele é galardoador ou abençoador daqueles que o buscam. Então, nós não basta dizermos, eu creio em Deus, mas eu preciso crer que Deus é real, que o que Ele revela é verdadeiro, que a busca pela sua pessoa nos abençoa também e muda a nossa vida. E por muito tempo, na história da igreja mesmo, os cristãos meio que separaram o conhecimento da vida prática. A gente vai ver esses aspectos aqui em Tiago. Na Idade Média surgiram os monastérios, os monges. Tem um aqui no Imigrante, né? Depois de Dalto Filho ali, né? Tem um monastério ali, um mosteiro, né? Onde os padres faziam estudavam teologia, enfim, tinham uma vida piedosa. O que acontecia? Na Idade Média, muitos padres, muitos monges, eles se isolavam da sociedade, do conhecimento geral. Tem um chadinho, né? Mas acho que é do ventilador ali. Se nós desligar, nós vamos tudo derreter aqui. Deixa ele aí. Aqui o pessoal, mas eu tô derretendo. Eles estão aqui desse lado. Não tem vento. Tudo bem. Então, os monges se isolavam nos monastérios, eles buscavam viver em santidade, mas aquilo não afetava a vida deles prática no dia a dia, porque eles viviam confinados no monastério. Então, é muito fácil tu não odiar ninguém quando tu fica trancado dentro de um quarto 24 horas por dia. Vai odiar quem? Tu não vê ninguém. Tu vai odiar a ti mesmo. Então, na história da igreja surgiu um segundo movimento no século XVII, chamado puritanos. Os puritanos eram, principalmente ingleses, mas depois se espalhou por mais culturas, que eles criam que teologia e vida prática deveriam andar do lado a lado. Então, era muito comum no sermão de um puritano, por exemplo, ele pregar 2-3 horas. E ele separar 1h30, mais ou menos, a 2 horas de aplicação. Então, ele fazia 25 pontos de aplicação. Ele pregava um sermão, e eu aqui faço 3, geralmente, né? Eles faziam 25 pontos. Então, ele começava lá pro leiteiro. Vós, leiteiros, aqui, quando vocês forem fazer tal coisa, né? Veja aqui que a palavra está dizendo, esse texto, vocês agem dessa forma. Você que é mãe, faça assim. E ele ia aplicando aquele texto, porque ele sabia que aquele conhecimento, se não gerasse prática real na vida dele, seria um conhecimento falso. Seria uma fé que não muda nada. Então, seria uma fé falsa. E o que nós vemos em Tiago aqui é justamente esse ponto. Tiago está lidando com pessoas que se dizem crer, que dizem conhecer a Deus, mas que a fé deles não desemboca numa vida real, numa transformação real. Então, na teologia a gente chama de ortodoxia, orto, correta, doxa, adoração. Então, ortodoxia, adoração correta, adoração ao Deus correto, na verdade correta. Quando vai no ortopedista, tu quer arrumar o que está quebrado, né? Então, consertar o teu pé torto, né? O meu pé, no caso, que foi quebrado. Então, ortodoxia e ortopraxia. Praxis, no grego, é prática. Então, adoração correta e prática correta. O que nós vemos muitas pessoas têm uma grande mente, mas poucas ações. Ele sabe tudo da dogmática de Calvino, ele sabe as institutas, ele conhece a Confissão de Westminster do início ao fim, ele responde os 193 perguntas do Catecismo Menor de Westminster. O que é isso? Ele responde todas as perguntas ali, mas a vida dele, prática, ele briga com a esposa,
ele odeia o seu vizinho, ele rouba sempre que pode, ele odeia os seus irmãos. Então, o conhecimento dele não transforma a vida dele. E Tiago está lidando justamente com esse ponto. Porque alguns cristãos trocam suas palavras por atos. E alguns trocam seus atos por palavras. E na real nós não deveríamos trocar essas coisas, deveriam estar juntas. O que nós falamos e o que nós fazemos devem andar junto na nossa convicção. O que nós dizemos crer e o que nós fazemos deve decorrer para o mesmo local. Então, perceba, vamos ler o texto junto e eu quero mostrar para vocês como Tiago desenvolve isso na mente dele. Tiago vai mostrar 3 tipos de fé aqui. Primeiro, uma fé morta, vocês já viram um spoiler ali. Segundo, uma fé demoníaca. E terceiro, uma fé prática. Então, Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Esse primeiro versículo, sempre depois dos subtítulos do capítulo, é geralmente o foco do que ele vai falar. Então, por exemplo, ele está começando a falar aqui de fé e obra. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa ou necessitado do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Versículo 17. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me essa sua fé sem obras, e eu, com obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as obras, que foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado de amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Esse texto é o texto da treta, né? A gente tem aqui Tiago falando de uma prostituta que mentiu e a mentira dela fez com que ela fosse salva. E fala também de Abraão e que Abraão não foi justificado pela fé e a gente que é reformado, não, mas justificação é pela fé somente. De fato, justificação é pela fé somente, mas Calvino dizia, a salvação é pela fé somente, mas não pela uma fé só. Não uma fé não acompanhada de boas obras. Então, primeira coisa que nós vamos ver, fé morta. Os versículos 14 ao 17 é onde Tiago é marcado por aqui. A fé morta, meus irmãos, para esses irmãos aqui que Tiago estava escrevendo, e para nós também, é marcada principalmente quando nós temos uma boa teologia, sabemos o que deve ser feito, mas não fazemos. A fé morta é uma fé marcada pela teologia, mas sem prática. Sabe, são grandes blocos de gelos, um iceberg muito grande, a gente olha aqueles icebergs e a gente pensa, uau, qual é a praticidade disso para a minha vida? Nenhuma. Pessoas que têm fé assim, são às vezes muito grandes, muito bons teologicamente, e eu conheço vários assim, mas você vê que aquela fé deles não traz prática, não traz transformação, não traz mudança diária. Eu não sei vocês, mas eu adoro olhar filmes, eu sou viciado em filmes, assim. A gente sempre tá olhando filme, a Amanda tá me esperando, não sei como, para olhar um filme depois do culto, né? Então, provavelmente eu não vou olhar o filme, mas eu vou estar ali do lado dela, dormindo. Mas eu não sei se você gosta de olhar filme, eu adoro. E tem muitos filmes que aparecem inúmeros detalhes no filme, e que são detalhes que não acrescentam coisa nenhuma. Esses dias eu estava estudando essa questão. Veja, eu estava estudando essa questão. Por que a maioria dos filmes não mostra as pessoas dando tchau no telefone? Já repararam isso? Eu nunca tinha reparado. Eu comecei a reparar. As pessoas abrindo e se despedindo das portas. Por exemplo, alguém
entrando no carro, ligando o motor. Muitos poucos filmes mostram isso. E a pessoa dirigindo até um local e tal. Porque essas coisas são coisas que não acrescentam detalhes ao filme. E você conhece um bom filme quando tudo que é apresentado no filme faz sentido para a história toda. Por exemplo, Senhor dos Anéis. Alguém já olhou? Senhor dos Anéis. Pô, Senhor dos Anéis é um clássico, né? 22, acho que é 22, 21 Oscars. Todo... não, lá em casa é sagrado. Né? Então, a gente tem que olhar para esses dias. A Amanda falou, pai, mas eu não lembro que filme é esse. Tu vai lembrar. Nós vamos olhar de novo. Então, Senhor dos Anéis é um filmaço. Todos os detalhes apresentados no filme, eles são relevantes para o enredo da história. Algumas pessoas, assim, elas têm tanto conhecimento, a fé delas é tão detalhada, elas sabem explicar cada ponto, mas esses pontos são inúteis. No enredo da vida delas, a história delas, aquilo não traz mudança. Então, uma fé estritamente teológica, estritamente mental, estritamente de conhecimento. Aí, uma vez eu conversava com um menino e ele se assustou com essa informação. Muitos dos maiores teólogos do nosso mundo, que escrevem livros de teologia, robusta teologia, arqueologia, manuscriptologia, eles estudam a questão de como se formam os documentos. Essas pessoas, elas não são crentes, não são cristãos. Não é nem que eles não são, são católicos, não. Eles não são nem crentes. Eles têm todo um conhecimento, eles sabem como se forma o cânon da escritura, eles sabem qual é o documento Q, o documento M, e tal. Eles sabem dizer que aquela variante no grego ele não é igual em algumas bíblias, algumas traduções, mas aquele conhecimento para eles não muda nada. Eles não acreditam naquilo, não muda a vida deles. E, infelizmente, para algumas pessoas, quanto mais conhecimento, pior é a vida delas. Porque o conhecimento ele esconde, ele é como uma máscara. Ele esconde um coração que não ama Jesus, muitas vezes. Muitas vezes é preferível saber menos e fazer mais do que saber muito e fazer quase nada. Uma vez eu ouvi um teólogo falando, perguntaram para ele, o senhor poderia explicar um pouco do livro do Apocalipse, em muitas coisas que não dá para entender, muita simbologia, o senhor não tem medo dessas coisas? Ele falou assim, olha, eu não tenho medo daquilo que eu ainda não sei explicar. Eu tenho medo daquilo que eu sei explicar, mas não vivo. Então, teologia que desemboca numa vida prática. Sabe, aqui no caso, Tiago está usando dois exemplos banais. Por exemplo, roupa e comida. Jesus disse que isso não deveria faltar para ninguém, né? Jesus diz quanto ao que comer, o que vestir, Sermão do Monte, capítulo 6 de Mateus. São coisas básicas para a vivência humana. Essas pessoas sabem, por exemplo, que Jesus diz que nós deveríamos amar o nosso próximo, cuidar dele, zelar por ele. Como nós vimos semana passada, amar o próximo como a nós mesmos. Então essa pessoa vem com fome no meio da igreja, com frio, e esse irmão diz assim, vai embora, vai em paz. Deus é um Deus provedor. Ele há de te prover. Basicamente isso que o Tiago está falando. Deus, ele provém. E ele vai prover para você. Mas ele desconhece que ele é o meio pelo qual Deus provém para aquele irmão. Ele desconhece que ele é aquilo que faz as mãos de Deus alcançar aquele irmão. E é muito triste quando nós nos tornamos tão inteligentes, tão intelectuais, a ponto de que a nossa fé se torna uma fé morta, sem sentido, sem vida para o nosso coração. Veja que Tiago diz no versículo 14, ele vai dizer assim, a fé é uma fé semelhante. Versículo 14, acompanhe comigo aqui. Ó. Acho que não, versículo... Um de vocês eu anotei esse 14 aqui, mas não é. Eu acho que no 19. Deixa eu ver aqui. No 19 ele diz, semelhante, é isso? Eu tô com... Não, ele vai... Deixa eu ler com vocês, eu quero pegar esse... É que a minha cabeça está meio aérea, me perdoem, tá, meus irmãos? Mas vai dar certo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessidade de alimento diário, e um de vocês dizer, vá em paz, tratem de se aquecer e se alimentem bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito? Assim também a fé, se não tiver obras, aqui a tradução é diferente, por si só está morta. Algumas traduções dizem assim, uma fé semelhante a essa está morta. A ideia aqui de Tiago não é uma fé original, esse é o ponto. Não é uma fé original. Sabe, quando você compra um produto semelhante, esse aqui é muito original, amigo.
Isso aqui é igual ao original, é semelhante, produto semelhante, tênis semelhante. Tu sabe que não é semelhante, é um produto falso. Da mesma forma, uma fé intelectualizada é uma fé completamente falsa. Se a fé não muda os elementos mais básicos da nossa vida, como cuidar do próximo, amar o próximo, amar a Deus, acima de todas as coisas, como essa fé ela pode ser verdadeira e não uma fé semelhante? Então, olha só, eu coloquei aqui 4 aspectos, 4 sinais de uma fé morta. Acompanha comigo. A fé morta é somente uma lembrança. Sabe, quando uma pessoa morre, o que ela vira para os seus entes queridos é uma lembrança. Lembrança de algo que já existiu, que já foi. Muitas pessoas, eles têm a fé deles é meramente uma lembrança. Algo que já aconteceu em algum momento da vida deles. Sabe, uma vez eu tive uma experiência com Jesus e minha vida foi transformada. Uma vez eu entrei na igreja e a palavra do pastor impactou muito a minha vida. A fé dele é somente uma memória. Algumas igrejas históricas estão embebecidas numa fé memorial. E aí, Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: existe a diferença entre tradição e tradicionalismo. A Bíblia diz que nós devemos observar a tradição da fé, ou seja, guardar aquilo que foi ensinado pelos apóstolos, a tradição dos apóstolos. Nós confessamos o credo por causa disso, para lembrar do que é a tradição da fé. Hernandes diz o seguinte: a tradição é a fé viva de pessoas mortas. Quanto ao tradicionalismo, é a fé morta de pessoas vivas. Então, perceba, a fé ela se torna meramente uma lembrança especulativa. Um momento da minha vida, um momento da história, onde eu fundei uma igreja. Eu estava numa igreja histórica que era assim: mas o meu pai é o fundador dessa igreja. E Deus me livre, as minhas filhas, os nossos filhos, no futuro, dizer assim: o papai foi aquele que fundou a igreja. O papai estabeleceu a igreja. E tudo que eles tiverem de fé seja um momento da história da qual nós fundamos uma igreja. Sabe, e as pessoas entram: eu quero abraçar essa tradição. E a tradição é muito boa, mas quando a tradição se torna um tradicionalismo, simplesmente algo intelectual que não impacta, como nós vemos em muitas igrejas, uma liturgia amarrada. Liturgia é a forma com que o culto acontece. Então, uma liturgia amarrada, pesada. Então, meus irmãos, este é o momento da confissão dos nossos pecados. Aí vai lá, né, enfim, né, culturas que são assim, nós conhecemos. Tem esse momento de confissão, momento que senta, levanta, né? Parece vive, morto, vai fazer as coisas no meio do culto. Então, às vezes é bom para as pessoas não dormirem, né? Mas se torna assim, mas aquilo que eu falei no pequeno grupo, aqui com vocês, a filha estava lá, fazia um bolo e colocava metade numa forma e o resto numa vasilha. E daí o marido dela ficou assim: o que ela faz? Perguntou para a mãe dela: a senhora faz bolo assim também, põe um pedaço numa forma e o resto do bolo põe numa vasilha. Não, quem fazia, a minha avó fazia assim. Ela foi para a avó: ô vó, mas deixa eu perguntar para a senhora aqui, o que acontece que a sua filha, sua neta, põe um pouco na forma e um pouco no pote? Meu filho, aqui é o seguinte: a minha mãe só tinha forma pequena. Então ela botava um pouco na forma pequena e deixava o resto de fora. Então, a filha, a neta, reproduziam aquele mesmo aspecto que podia ser transformado. Eles podiam botar uma forma maior e botar todo o bolo. O que eu digo com isso? Às vezes tem aspectos da liturgia das nossas igrejas, que são aspectos que funcionaram em algum momento da história e que eram úteis. Eram úteis em algum momento da história nós termos vitrais na igreja. Por quê? Porque as pessoas não tinham como... Imagine uma cultura onde 90% das pessoas eram analfabetas. Como é que elas iam ler a Bíblia? Muitas delas liam pelos vitrais. Imagens da crucificação de Jesus, imagens do caminho das dores, imagens do nascimento de Jesus. Era a forma que as pessoas tinham de ver a Bíblia, ver visivelmente. Então isso era muito útil para um contexto. E bonito. Mas faz sentido agora nós vamos ter uma igreja só com vitrais aqui. Pô, vitral é caro pra caramba. Vale a pena nós investirmos tanto dinheiro no vitral? Vale a pena nós colocarmos... Porque no momento da história aquilo era assim. Por exemplo, existia um momento da história em que, e é um momento abençoado, o pregador ficava sentado e as pessoas ficavam de pé. Até que no momento lá em Genebra, alguém falou assim: não, o mais correto seria talvez as pessoas sentarem para ficarem mais cômodas durante
a exposição, não ficarem incomodadas, mulheres grávidas e tal, que ficavam de pé. Aí falaram, vamos fazer bancos para as igrejas. E qual era a melhor forma? Eles faziam bancos de madeira, os caras não podiam fazer uma cadeirinha por vez. Isso era difícil de fazer, então fazer um banco grande de madeira, robusto, para várias pessoas sentar. Aí, muitas igrejas usam bancos de madeira hoje em nossos dias. Pesado pra caramba. Num banco que senta 6 pessoas, tu coloca 10 cadeiras. Então, são coisas que a gente olha assim, mas eu queria ter um banco de madeira. É bonito, mas é funcional? Em algum momento da história aquilo foi funcional. O problema é quando a gente se agarra na tradição e a gente acha que aquilo ali é o que nos salva. Não, porque eu quero numa igreja que tenha vitrais, eu quero numa igreja onde o pastor usa estola sacerdotal, sabe? Eu quero numa igreja com banco de madeira. Mas por que tu quer, cara? Tu não tem em casa banco de madeira. Por que tu quer um banco de madeira na igreja? Mas cola lá um adesivo de um vitral no teu quarto lá, sabe? Mas que paixão por vitral. Então, eu falo assim brincando, mas é porque essa fé morta, ela se apega a esses aspectos de lembrança e que não tem aplicação no dia a dia, sabe? Tudo que eles têm é uma história, é um momento. Mas eu sou da denominação do Charles Spurgeon. Eu sou da denominação do Jonathan Edwards. E tu vai pro meio do céu deles? Sim ou não? Essa é a pergunta. Tu vive a mesma fé que eles tinham? Então, nós precisamos, não só em algum momento da história, aqueles aspectos terem impactado, mas tem que impactar no nosso dia a dia. A pregação, o evangelho, a transformação tem que ser diária na nossa vida, porque senão, se nós temos uma fé que é meramente uma lembrança, pastor, mas eu tenho bastante tempo que eu não ouço a voz de Deus, não sinto Deus. É perigoso. Talvez você já tenha uma fé morta e você nem sabe. Segunda coisa, a fé é um sinal de alguém que já foi vivo. É um sinal de morte, no caso, né? Eu botei aqui para não ficar tão comprido. Por quê? Vamos lá, biologia. Só morre quem já foi vivo. Então, se uma fé é morta, é porque em algum momento da história ela já esteve viva. Em algum momento, essas pessoas já tiveram algum aspecto de vivacidade, de seiva de Jesus na vida delas. E talvez nós mesmos, nessa noite aqui, examinando nosso coração, pensamos assim, puxa vida, é real. Em algum momento da minha vida, eu já tive um coração que amava mais Jesus. Eu já servia Jesus em qualquer local, fazia qualquer coisa que agradasse Jesus. Nessa conferência, um irmão falou lá, o pastor Marcondes comentou, de uma irmã do século XIX, XX, início do século XX para o final do XIX, que ela não sabia ler, ela era cega, não conseguia ler, e trabalhava numa fábrica de fazer tecidos e tal. E ela não tinha dinheiro para comprar uma Bíblia, então ela pediu para a sociedade bíblica que ofertasse uma Bíblia em braille para ela, porque era muito caro, né? E ela, quando pegou aquela Bíblia, ela foi ler a Bíblia ali, e ela viu que, por tanto tecer o pano ali, o tato dela tinha sido muito prejudicado. E ela não conseguia ler o braille daquelas páginas. E aí, quando ela foi devolver a Bíblia, porque para ela não tinha utilidade, a pessoa, de repente, vai ter para outra pessoa. Ela foi devolver a Bíblia, ela beijou a Bíblia. E quando ela beijou a Bíblia, ela viu que os lábios dela conseguiam sentir a linguagem braille. E ela falou, cara, eu posso ler a Bíblia com os meus lábios. E ela leu a Bíblia através da boca, ia beijando a Escritura, ia lendo, literalmente, com os lábios dela. E o pastor comenta, essa irmã vai nos condenar na eternidade, porque ela tinha tudo para não ler, tudo para não ter uma fé viva. Mas mesmo assim, ela vai estar diante de nós dizendo, eu li a Bíblia com a minha boca. E nós temos Bíblias em casa de papel, temos acesso à Escritura, e nós não lemos, para nossa vergonha. Para alguns de nós já não tem mais pulso, não tem mais fé, não tem mais Jesus no nosso coração. Só uma fé que um dia foi viva e agora está morta. A fé morta não gera vida. Pessoas mortas não geram mais vida, né? Biologicamente falando, é isso? Né? Eu não sou tão burro, acho, né? Pessoas mortas não geram vida. Não tem mais como gerar vida alguém que já morreu. Então, pessoas mortas, a fé delas não gera vida. Não gera resultado, não gera transformação. Pessoas não se achegam a Jesus por causa delas. E eu pergunto, quando foi a última vez que alguém ouviu o evangelho através de ti? Que você evangelizou alguém, que você falou de Jesus para alguém? Que a tua fé fez você abrir a boca? Como diz Paulo em 2 Coríntios, cri, por isso falei. Ele está citando um salmo. Ou seja, crer nos impulsiona a falar, a explanar a fé. Quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Que a tua fé gerou transformação, gerou vida em outra pessoa. O problema é que nós
uma fé morta, ela é uma fé estritamente egoísta. Modo de dizer, né? Porque o morto, ele não faz mais nada por ninguém. As pessoas precisam fazer algo por ele. Sabe? A pessoa fala, eu não dependo de ninguém. Alguém vai ter que te botar no buraco. Tu não vai sozinho. Tu depende de alguém até para ser enterrado. Então, pessoas egoístas no meio do cristianismo são pessoas que têm uma fé morta. Elas querem vir, ouvir o sermãozinho, ler a sua biblinha, mas não se envolvem na comunidade, não se envolvem com os cristãos da igreja, não se envolvem no evangelismo. No evangelismo nós temos uma fé morta. Uma fé morta deixa um cheiro ruim. A ideia aqui é como se a gente tivesse com um cadáver ocultado em algum local, em algum momento o cheiro daquele cadáver vai vir para fora. O cheiro de morte. Uma fé que está morta, por mais que ela esteja no meio das pessoas, às vezes parece, eu estou aqui no meio da igreja, eu sou cristão, eu sou crente da chapa quente. Então, eu sou um crente, mas pessoas que têm uma fé morta, em algum momento, os pecados dela, a vida orgulhosa, egoísta dela começam a cheirar mal. É perceptível. Só não é que nem bafo. Só não percebe quem tem bafo, quem tem o bafo. Porque as outras pessoas percebem que tu tem bafo. E às vezes elas ficam meio assim de falar. Então, mas é verdade. Tu não percebe que tu tá bafenta, que nem o cara que tá com um alface no dente aqui, né? Sorrindo, assim. E aí a pessoa não sabe que ela tá com um alface no dente, mas as pessoas estão olhando pra ela e estão, tá com um alfacezão no dente aí, né? Então, a fé morta é assim, às vezes a pessoa que tem, ela não percebe, mas as pessoas que estão ao redor estão dizendo, já tá passado, meu. Tua vida tá dando vários sinais que tu não é crente mais, cara. Não, mas eu sou membro. Mas tudo bem. Tu foi membro em algum momento. Sabe? E às vezes, talvez você está identificando na tua própria vida. Alguns aspectos aqui da minha vida eu sinto que estão em morte, né? Estão morrendo. E sabe, quando nós temos um membro do nosso corpo apodrecendo, gangrenando, acho que se diz, né? Não tem outra opção senão de amputar. Ser radical quanto a algumas coisas. Para que não prejudicar o resto do corpo. Então, se nós percebemos alguns aspectos em nós de fé morta, esse é o dia, essa é a noite para nós confessarmos a Jesus, dizer, Jesus, por favor, me tira esses aspectos mortos de mim, sabe? Eu pergunto para nós, assim, essa noite, como é a saúde da tua fé? Como ela tá? Quais aspectos você percebe que tem morte nela? Tem sido acometida por alguma doença mortal, algum pecado, algum egoísmo, que você percebe, algum desses aspectos que você ouviu aqui. Talvez muita teologia e pouca vida prática, você pensa, pastor, eu preciso de ajuda, porque eu sei muito, mas vivo muito pouco, tem alguma coisa acontecendo comigo. E esse é o momento onde você amputa, muitas vezes, o teu orgulho. Diz, eu preciso parar e confessar, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém transforme a minha vida. Sabe, nós precisamos nos arrepender dessa fé morta e crer em Jesus. A única solução para uma fé morta é um Deus que ressuscita os mortos. Não tem. Jesus chegou diante de Lázaro, da tumba de Lázaro, João 11. 4 dias depois, aí ele fala assim, tirem a pedra. Os caras falam, Jesus, 4 dias aí já, o troço está fedendo. Fedorento. Jesus manda tirar a pedra e diz, Lázaro, vem para fora. E Jesus é o único que fala com o morto e ele vive. Se hoje a nossa fé tem algum sentido de morbidade nela, Jesus é o Deus que pode corrigir isso. Segundo aspecto da fé é uma fé demoníaca. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me essa sua fé sem obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Esse versículo eu acho demais. Então, perceba como, Tiago diz, você crê que Deus é um só, algo intelectual, você tem uma teologia correta, você tem um pensamento correto a respeito de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, os muçulmanos creem que Deus é um só. Louco isso, né? São 3 religiões monoteístas no mundo. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Eles creem que Deus é um só. Eles têm, em certo aspecto, uma fé correta a respeito de Deus. Deus é um ser só, indivisível. Mas a fé demoníaca, ela não avança, não vai além muito dessa questão intelectual. Na verdade, um comentarista, o Warren Wiersbe, escreve o seguinte,
Os demônios, eles conseguem ter mais fé do que aqueles que têm fé só intelectualmente. E eu acho isso louco. Porque o Wisby comenta, os demônios, eles conseguem crer corretamente, intelectualmente, e ainda ter um sentimento, eles tremem de medo. Ainda há um aspecto de medo neles. Mas muitos cristãos têm uma fé intelectual que não gera nada, nem um sentimento de medo, nem de temor, nem de paixão, nem nada. É uma fé estritamente intelectualizada. A crença dos demônios mexe com as suas emoções. Então perceba, para Tiago, o que Tiago está falando aqui, para entender que uma fé é verdadeira, primeiro, ela não pode ser uma fé morta. Segundo, ela não pode ser uma fé demoníaca. E como uma fé verdadeira age. Esse é o que o Tiago está caminhando para argumentar conosco, que é o terceiro aspecto da fé, uma fé verdadeira. A fé verdadeira, ela crê, o coração daquela pessoa é tocado e a vida dela é transformada. A mente é atingida, o coração é atingido, e isso vai desencadear uma vida correta. Pessoas que não vivem de acordo com aquilo que creem podem ser facilmente confundidas com o demônio. Pessoas que não vivem com aquilo que creem podem ser facilmente confundidas com o demônio. 3 aspectos, não está aqui, mas preste muita atenção. Preste muita atenção. 3 aspectos de uma fé demoníaca. Crê em Deus, mas ignore a sua existência. Pegaram isso? Crê em Deus, ignore a sua existência. Spurgeon dizia, o ateísmo é uma coisa estranha. Até mesmo os demônios não caíram em tal pecado. Muitos cristãos creem em Deus, mas a crença delas, tem um livro do reverendo Augusto Nicodemos, que é o ateísmo cristão. É uma coisa meio estranha, né? Assim, um paradoxo, o ateísmo cristão, na teoria não deve ser, né? O cara é ateu, ele não pode ser cristão, porque ateu não crê em Deus. Mas o ateísmo cristão é um crente que crê que Deus existe, mas a vida dele é como se Deus não existisse. Eu coloquei no Twitter lá, os caras ficaram bravos comigo. Eu não sei por quê. Não sei por que acontece isso comigo. Eu botei no Twitter lá, se você crê em Deus, se a inexistência de Deus não transformaria nada em sua vida, você é um demônio. Se hoje chegasse assim e dissesse para ti, ó, Rafa, Deus não existe, comprovado cientificamente, e a tua vida não mudasse em nada, a tua fé é uma fé de um demônio. Porque a existência de Deus, ela deve gerar transformação na nossa vida. É o ser supremo do universo, é o juízo regulador de tudo. Se nós cremos que ele existe, a nossa vida vai ser mudada a partir dessa crença. O problema é que os demônios creem na existência de Deus, mas a vida deles é uma vida de ateísmo prático. Eles não querem se submeter a esse Deus que eles sabem que existe. E muitos cristãos são assim. E demônios não negam a existência de Deus, mas eles vivem desejando como se Deus estivesse morto. Quantos cristãos, quantos evangélicos, quantas pessoas que se dizem crentes, não são ateus práticos, não têm uma fé demoníaca. Na faculdade, eles creem em Lenin, Marx, Stalin, vivem segundo os valores do feminismo e não os valores do cristianismo. Porque para eles Deus é uma ideia, assim como para um demônio. Ou melhor, os demônios, além da ideia, eles têm um sentimento que muitas pessoas nem têm. Segundo aspecto, então, primeiro, creia que Deus existe, mas ignore. Segundo, creia na divindade de Jesus, mas não se submeta a ele. Os demônios creem em Jesus a tal ponto, Marcos capítulo 3, relata essa história, onde um demônio, Jesus está ensinando na sinagoga, e um demônio vem e se ajoelha no chão. E ele diz, o que você veio fazer conosco, Jesus, o Filho de Deus? Perceba que ajoelhar é um ato de adoração. É um ato de submissão. Ele se ajoelha diante de Jesus, sabendo que Jesus é uma autoridade na vida dele. Ah, pastor, mas isso é um caso isolado. Vamos para o segundo caso isolado, então. É só um caso isolado. Vamos para o segundo caso isolado, então. Jesus está entrando em Genezaré, ou alguns vão dizer na Gadareia, enfim, tem cada Gadara, né? De Gadara, né? Não, de Gadara, está indo para a terra de Gadara, né? Não, mas não precisa dizer Dara, né? De Gadara, terra de Gadara. Ele está indo para a região dos Gadarenos. Ele chega lá, tem um cara acorrentado, o cara é muito louco, ele se solta as correntes, se bate, se corta, ele sai espumando, ele parece um lobisomem, assim.
E aí ele chega até Jesus. O que tu veio fazer aqui, Jesus? Não sei o quê. E Jesus fala para ele. Aí ele fala assim, tu veio nos atormentar antes do tempo? Jesus repreende ele. Ele diz, mas não nos tire dessa terra. Peço que nos envie até os porcos. Perceba, o demônio pede autorização para Jesus. Para onde ele pode ir? Então assim, eu peço que tu me envie até os porcos. Jesus podia ter dito, não. Eu quero que vocês vão direto para o inferno agora. Mas Jesus diz, não. Vocês podem ir até os porcos. Eles entram nos porcos e se jogam no mar. Você já deve ter visto essa cena em algum local. Então Jesus tem autoridade sobre os demônios. Os demônios se submetem ao nome de Jesus. E você? Você crê que Jesus é o Filho de Deus e você se submete a Ele? Você se prostra em adoração a Jesus? A sua vida é uma vida de submissão? Se Jesus dissesse para ti, olha, meu filho, esse relacionamento, esse trabalho, essa forma que você está vivendo, essa amizade, são amizades prejudiciais ao nosso relacionamento. Eu quero que você abandone. Você abandonaria? Um demônio abandonaria. Mas muitos cristãos não abandonariam. Muitos cristãos se desviam quando são cobrados por uma outra atitude. Olha, isso é pecado, você tem que abandonar, você tem que mudar, você tem que fazer o que é correto. Não, ninguém pode se meter na minha vida. Não sou eu que se meter na tua vida, é o que a Bíblia está dizendo. Aquele meme que eu compartilhei, né? A opinião, veio o cara, chuta o cara. A Bíblia, o que a Bíblia está dizendo para ti. Não é a minha opinião, é o que a Bíblia diz. É a vontade de Jesus. Tu pode se submeter? Não posso. Parabéns. O demônio é mais crente do que tu. Um demônio crê mais em Jesus. Honra mais o nome de Jesus que tu. Primeiro aspecto, crê que Deus existe, mas ignore. Segundo, crê na divindade de Jesus, mas não se submeta a Ele. Terceiro, creia no julgamento, mas não viva como se você fosse ser julgado. Os demônios, eles sabem que Jesus é um juiz, que vai julgar o mundo. Eles dizem, você veio nos atormentar antes do tempo, em Marcos capítulo 8, versículo 29. Ou seja, eles sabem que em algum momento da história, Jesus vai ser o juiz que vai julgar eles. Eles têm uma concepção que vai haver um julgamento e que eles sabem que eles vão estar diante do juiz. Muitos cristãos sabem que Jesus vai ser o juiz do mundo. E mesmo assim, vivem como se essa verdade não mudasse a vida deles. Um demônio tem mais fé do que um crente assim. Perceba como o Tiago tá forçando, né? Ele tá pegando pesado. Uma fé morta, uma fé demoníaca. Sabe, nós cremos que Jesus é o juiz do mundo. Nós cremos que Ele vai nos julgar. Eu creio que os meus pecados vão ser expostos numa tela no fim dos tempos. E mesmo assim eu não os abandono, não tenho vergonha deles, não peço perdão pelos meus pecados. Algo de errado no meu coração. Sabe, a minha fé está sendo uma fé tão demoníaca quanto um demônio. Muitos cristãos, em muitas igrejas, dizia o reverendo Leonardo Ravenhill, muitas igrejas são como um parque de diversões, onde as pessoas vão, elas recebem uma anestesia de bênçãos, de promessas, e elas vão felizes com seu sorriso para o inferno. Não são chamadas ao confronto, não são chamadas ao arrependimento, não são chamadas sem santidade. Deixa eu te dizer o que a Bíblia diz. Olha só, isso é um sinal de Deus. Receba! Deixa eu te dizer o que a Bíblia diz, meu irmão. Sem santidade, ninguém verá Deus. Sejam santos, porque sem santidade, ninguém verá Deus. Sem uma vida de abandono de pecado. E eu não estou aqui sendo irrealista. Agora você é o santarrão, você não tem um pecado. Isso não é verdade. Nós vamos ser para sempre pecadores e justos ao mesmo tempo. Mas nós deveríamos nos arrepender continuamente dos nossos pecados. Continuamente. Pedir perdão para Jesus. Porque eu sei que parece estranho isso, mas se nós não confiamos no perdão de Jesus, o nosso paráclito no grego, nosso advogado, quando estiver no tribunal do fim dos tempos, ele não vai defender a nossa causa. A marca de uma ovelha é que ela ouve a voz de Jesus. Eu conheço as minhas ovelhas e elas ouvem a minha voz. Se você se diz cristão, mas você não se submete à voz de Jesus, aos mandamentos do justo juiz, você pode ter uma fé demoníaca. Uma fé que não gera transformação, não gera adoração. Sabe, talvez
Eu acho que não é o nosso caso, porque não somos o tipo de igreja. Às vezes algumas pessoas nos ouvem na internet e são de igreja que as pessoas giram, pulam e cantam. Eu amo vocês, meus irmãos, que nos ouvem. Mas tudo isso não gera uma transformação. E às vezes a pessoa pergunta para mim no Instagram: pastor, o que tu acha dessas igrejas que as pessoas caem? Eu falo assim: olha, a queda, sei lá, pode ser uma experiência, mas o modo que ela se levanta diz muito mais do que o modo como ela cai. Se ela cai no espírito e se levanta transformada, disposta a obedecer Jesus, a amar Jesus, é uma experiência muito boa. Mas se ela cai no chão, indo para casa, ela sai brigando no trânsito, batendo na esposa, se bebedando, se enlouquecendo, assistindo pornografia, traindo sua esposa, a esposa traindo seu marido. Não adianta você xarabarabara. É uma fé que gera transformação, e esse é o terceiro ponto de Tiago. Então, como nós identificamos uma fé verdadeira? Tiago vai dizer no versículo 20, seu tolo, você quer ter certeza que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as obras, e foi pelas obras que a fé se consumou. Então, algumas pessoas, por exemplo, na igreja católica, para você ser salvo, na igreja católica você não é salvo pela fé. Não é salvo pela fé. Você precisa ter os 7 sacramentos. Alguns vão dizer 8. Você tem que fazer a crisma, o sacramento é um batismo, o casamento é um batismo, para você receber graça, sacramento, a ceia. Por isso que se você não vai, você é um católico, você não vai na igreja, você não é salvo para o católico. Porque você não recebe a ceia, que é sacramental. Ela derrama a bênção de Deus na sua vida. Mas o cara às vezes é um desgraçado, eles vão lá no padre, meu tio tá morrendo no hospital, tá com doença terminal. Daí o padre vai lá e dá a extrema unção, o último sacramento. Daí ele vai ser salvo. Mas é todo um sistema de obras para ser salvo. E a Bíblia não é assim. Sabe, alguns colocam aqui, e Lutero foi meio... Lutero foi Lutero, né? Para quem conhece Lutero. A Amanda dá risada. Lutero tem um livro dele, Conversas à Mesa. Conversas à Mesa com Lutero, que ele estava dizendo assim, que muitas vezes ele era atormentado por demônios. E muitas dessas vezes, para vencer os demônios, ele levantava a perna e soltava um peito. Lutero, ele falava esse tipo de coisa. E ele falou assim, não, Tiago não deve estar na Bíblia. Na tradução de Lutero, ele não queria colocar Tiago na Escritura. Ele falou, não, porque Tiago, obviamente, é um livro católico. Foi acrescentado depois. Veja o que ele fala ali no capítulo 2, falando de Abraão, que Abraão foi salvo pelas obras. Não, a salvação é pela fé. Lutero, né, ele trouxe essa justificação pela fé. Então, uma tensão, uma coisa assim, mas o que vai acontecer? Porque Tiago parece que se opõe a Paulo, e Paulo diz que nós somos salvos pela fé, e Tiago diz que nós somos salvos pelas obras. E aí, como é que funciona essa questão da salvação na Bíblia? A palavra que Tiago está usando para justificação, foi justificado, não é a mesma palavra que Paulo usa. Paulo está dizendo que um termo forense, de justiça, legal. Ou seja, quando o juiz dá um decreto, pum, inocente, justificado. Tiago está usando a palavra justificada é o seguinte, a forma com que ele vive justifica o tipo de fé que ele tem. Entenderam? A justificação para Tiago é a explicação. Sabe? Você responda a tua pergunta e justifique. Ponto. Não é para você tornar aquilo justo, é para você dar a explicação. Tiago usa essa expressão, foi justificado, ou seja, Abraão foi justificado pelas obras, as obras testificaram, explicaram o tipo de fé que ele tinha. Esse é o ponto. Então, Lutero, né, foi convencido depois a deixar Tiago na Bíblia. Né? Os caras convenceram, não, Lutero, peraí, não, dá para harmonizar, se tu pensar um pouquinho mais. Alguns padres diziam que Lutero era como um touro numa sala cheia de cristais. Então, às vezes ele fazia umas loucuras assim, que era coisa de Lutero, era o jeito, era o instrumento que Deus achou para fazer a reforma naquela época. Enfim, era uma bênção. E Tiago aponta aqui, nesse aspecto, para a vida de 2 personagens, Abraão e Raabe. 2 homens, 2 pessoas, não homens, né, totalmente distintas. Primeiro, Abraão, pai da fé. O cara que é o sinônimo de fé no Antigo Testamento. O patriarca dos judeus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o homem que conheceu Deus, que disse algo que era amigo de Deus, que Deus falava com ele. Sabe, eu fico pensando assim, Deus chega para Abraão,
sai da tua terra, aquela voz de Moreira, né? Da tua parentela. Pá, eu fico pensando, cara, imagina tu ouvir a voz de Deus assim. Faz isso. De repente, tá Abraão sentado na praia assim, né, na beira da areia, Deus chega assim, Abraão, tá vendo essa areia aqui, ó? Tenta contar. Mas não tem como, Deus. Essa é a tua geração. Tá vendo as estrelas? Sabe, tipo uma coisa muito pessoal com Deus, muito conhecimento de quem Deus era. Uma teologia talvez muito mais profunda aqui do que Raabe. Raabe era quem? A prostituta. Raabe era o tipo de mulher que não tinha um conhecimento de quem Deus era. Ela não conhecia Abraão. Ela não conhecia o Deus de Abraão. Ela tinha uma informação, que era o que Deus tinha feito no Egito, através daquele povo, aberto o mar, e ela falou assim, quando os caras vieram, cara, eu creio nesse Deus aqui. Abraão e Raabe são um contraste. Primeiro, alguém com muito conhecimento de Deus, mas que vive de acordo com aquilo que ele conhece. E uma pessoa com pouco conhecimento de Deus, uma pessoa desprezada, uma prostituta, e que vive de acordo com aquilo que ela conhece. Esse é o ponto de Tiago. Dois extremos, um cara muito bom e uma mulher muito ruim. O patriarca e uma prostituta. Dois contrastes muito grandes. Um totalmente para o lado bom da coisa, outro totalmente para o lado ruim. E Tiago quer mostrar que a fé verdadeira, ela é feita não de quem nós somos, quem é a nossa história, mas de quanto nós estamos dispostos a obedecer aquilo que Deus diz. Não se trata de quanto nós sabemos, o quem somos, mas de quanto vivemos à luz daquilo que nós sabemos. E a fé é muito mais marcada pelo aquilo que nós abrimos mão do que aquilo que nós dizemos que cremos. Porque Tiago faz questão aqui de dizer que a imputação de justiça de Abraão, vocês lembram dessa história do Antigo Testamento? Quando é que Abraão foi testado? Vamos lá, me ajudem aí. Quando Abraão foi testado? Isaac. Quando ele creu no meio da oferta do seu sacrifício. Então, a fé de Abraão é marcada muito mais pelo aquilo que ele abriu mão, ou seja, sai da tua terra, abandona os seus parentes, vai para uma terra que você não conhece, depois você vai ter uma descendência, se guarde, espere até que eu tenha, depois pega o teu filho, oferece, sacrifica. A fé de Abraão é marcada por muitos mais aspectos do que ele abre mão. A fé de Raabe é marcada pelos aspectos daquilo que ela abre mão. Por quê? Porque ela está segura numa cidade, murada, vivendo no meio do povo, que até então tinha tudo para estar ali, Jericó, uma grande cidade dos tempos antigos, e ela resolve abandonar o povo, abandonar a cultura e se juntar a um Deus que ela mal conhecia, porque ela tinha ouvido falar que esse Deus tinha feito grandes coisas. Ou seja, a nossa fé, ela é marcada pelo aquilo que nós abrimos mão, pelo aquilo que nós deixamos. Como assim, pastor? Sabe, nós rimos dos nossos irmãozinhos pentecostais. Eles são tão burrinhos. Eles não ouvem música do mundo. Eles não fazem tatuagem. Não é coisa do diabo. Vou olhar futebol, não, isso é coisa do diabo. Não podemos. Mas quantas coisas eles não estão abrindo mão por amor a Jesus? Coisas que nem são pecados. Não é pecado. Mas eles abrem mão. Se for pecado, eu nem não sei se é pecado, se não é. O pastor diz que é pecado e eu vou abandonar. Ou vou deixar de fumar, deixar de beber, deixar de futebol. Mas nós sabemos que essas coisas não são ruins. Muitas coisas não são ruins e não são pecado. E nós sabemos que muitas coisas são pecado. E nós sabemos que são pecados. Nós temos conhecimento, mas nós não abandonamos. E nós fazemos questão de rir lá do irmãozinho de paletó, levando a Bíblia, não sei o quê, no bom sentido, na sua ignorância, né? Não é que ele é ignorante, mas na sua ingenuidade de fé. E nós sabemos tanto, e não temos a marca de uma verdadeira fé marcada pelo aquilo que ela abre mão. Pastor, eu não consigo viver sem a pornografia. Meu irmão, crê em Jesus. Se arrependa do teu pecado e abandone isso. Pastor, eu traí minha esposa, o que eu faço? Não, você vai até sua esposa, você confessa o pecado. Não, pastor, mas aí vai acabar meu casamento. Não, você acabou o casamento quando você traiu. Agora você colhe a consequência daquilo que você fez. Mas aí você ora a Deus, clama por misericórdia,
Se ajoelha diante da sua esposa, se joga no chão, te humilha, pede perdão para ela. Abre mão do teu orgulho. Abandona ele. Em troca da tua fé. Os reformados diziam que fé é conteúdo, concordância e confiança. Ou seja, eu conheço algo, eu concordo com algo e confio naquilo. Jonathan Edwards, eu acho que fala melhor, eu gosto mais do que como Jonathan Edwards fala, que ele diz que a fé é um abraço. Simples. Como assim, pessoal? A fé é um abraço. E ele usa o exemplo de uma boia jogada ao mar. Quando o homem joga uma boia ao mar, está se afogando, ele diz, naquele momento ele sabe que a boia pode salvar, ele sabe para que serve uma boia, ele abraça a boia. Nessa noite, nós precisamos ter uma fé verdadeira. O que é uma fé verdadeira? Eu sei quem Deus é. Eu concordo naquilo que Ele é. E eu abraço, pela fé, aquilo que Ele é. E eu aceito as consequências de crer nele. Quais são as consequências? Se alguém quiser vir após mim, tome sua cruz, me siga. Se eles odiaram a mim, odiarão a vocês. Se vocês são bem-aventurados, bem-aventurados serão, Mateus 5,11, quando por causa do meu nome vos insultarem e vos maltratarem e vos espancarem. Nesse dia vocês terão um grande galardão no céu. Isso é fé. Esse é o aspecto da fé. Essa é a verdadeira fé, marcada pelo aquilo que ela abre mão. Eu abro mão de não entender muitas vezes o que está acontecendo na minha vida, de não ter resposta no meio de uma dor, mas simplesmente crer. Parece que Tiago está juntando aqui, não sei, isso veio da minha cabeça. Estou encerrando para falar para vocês, tá? Parece que Tiago está juntando 3 aspectos aqui, eu acho que são muito importantes para nós como cristãos. Parece que no primeiro ponto de Tiago, ele está lidando muito com o cérebro, a teologia correta, fé correta, doutrina. Eu sei o que devo fazer. Parece que no segundo aspecto, quando Tiago fala dos demônios e fala do tremor, algo mais sentimental, Tiago está lidando com o coração. Quanto àquilo que vocês sabem, não é só o cérebro de vocês afetado, mas o coração afetado. E quanto daquilo que gera emoção em vocês, os fazem chorar, os fazem cantar, fazem vocês se tornarem parecidos com Abraão e Raabe. Homens e mulheres dispostos a abrir mão. Abrir mão do orgulho, abrir mão de família, de amizades. Então, o que pessoas com verdadeira fé fazem? Elas obedecem à voz de Deus. Lembram, Abraão? Ele obedeceu à voz de Deus. Deus disse, faça isso. Ele foi e fez. Pessoas que têm uma verdadeira fé, eles cumprem a missão de Deus. Assim como Raabe, se você for ler a genealogia de Jesus, por incrível que pareça, em Mateus capítulo 1, quem aparece lá? Raabe. Raabe está na família de Jesus, uma prostituta. Não só ela, como também Ruth, né, uma moabita, que não era comum, né? 2 mulheres que não teriam nada para estar numa genealogia de um Salvador, mas lá estavam elas, na genealogia do Salvador, dispostas a cumprir a missão de Deus. Raabe acolhendo aqueles homens perseguidos pelos guardas de Jericó e dizendo, não, eles não estão aqui, eles já partiram e foram para aquele lado. Mentira. Mas uma mentira que naquele momento fez a missão de Deus avançar. Loucura isso. Loucura. Assim como Abraão decide ser o pai das nações, decide que ele vai fazer a vontade de Deus. Terceiro aspecto de pessoas que têm uma fé verdadeira. Eles usam seu dinheiro, sua influência para a obra de Deus. Eles usam o aspecto financeiro, seu poder. Abraão é o homem, é um patriarca. A gente não tem noção do que é um patriarca. O patriarca é o dono de uma capitania hereditária. Sabe? Ele é o poderoso daquela nação. Milhares de camelos, milhares de soldados dispostos a ele, a fim de fazer o nome de Deus avançar. Da mesma forma, Raabe, com seus poucos recursos, somente uma fitinha vermelha, somente podendo acolher pessoas na casa dela, só fazendo aquilo ali, ela fez a missão de Deus avançar. Sabe, às vezes a gente quer fazer grandes coisas para Deus, mas às vezes a gente não precisa fazer grandes coisas para Deus. A gente precisa fazer alguma coisa para Deus. Sabe? Eu quero construir um império. Não, mas quem sabe tu fala de Jesus pro teu amigo. Quem sabe tu se torna um marido santo, uma mulher santa, um bom pai.
E aí você impacta a vida do teu filho, que vai impactar a vida dos teus netos, que vai impactar a vida dos teus bisnetos, e vai ser uma teia de impacto. Pessoas que têm verdadeira fé, elas fazem sacrifícios para Jesus e por Jesus. Elas abrem mão de muita coisa. Atos 2, Atos 4, os apóstolos abandonando tudo por Jesus. Pedro era um homem casado, eu fico pensando, a mulher de Pedro devia pensar o quê, né? Esse homem vai aonde, cara? Chega Pedro lá, oh, mulher, chegou o homem, ele veio para mim e disse o seguinte, ó, abandona as redes aí, calma, abandona as redes, me segue e nós vamos ser pescador. Ah, que bom, pescador de homens. Mas não dá para vender homem. Como é que nós fazemos? Não. Ele disse que nós vamos pregar o evangelho, mas nós vamos se alimentar como? Nós vamos seguir o que ele falou. Não sei, ele não falou como é que a gente vai se alimentar, mas ele me chamou para seguir ele, eu queria ir atrás. Sabe, nós não pensamos, às vezes, nesses aspectos radicais da fé, tu deixar o teu barco, deixar a tua rede, deixar... Os caras eram pescadores, eram tudo que eles tinham. Assim como Paulo diz em Filipenses 3, eu fui criado aos pés de Gamaliel, eu aprendi nas melhores escolas, era benjamita, fariseu de fariseu, eu era um grande judeu, eu tinha prestígio, eu era um cidadão romano, eu falo em qualquer local, e para mim isso é considerado esterco. Isso não me importa mais. O que me importa é cumprir a vontade daquele que me chamou. Pessoas que têm uma verdadeira fé, elas são reconhecidamente crentes. Nós estamos falando aqui de Abraão e Raabe, reconhecidos, eles estão na Escritura. 2 cristãos, 2 homens que creram em Jesus, na sua promessa, na vinda do Messias. 6, pessoas que creem de verdade, deixam um testemunho vibrante, um legado vibrante. A minha avó era uma mulher de fé. A minha avó sempre, ela orava, ela dizia, meu filho, o que está precisando? Deixa eu orar por você. O meu pai era um homem trabalhador, lutava para conquistar as coisas da nossa casa. E todo dia ele vinha no trabalho cansado. Ele nos chamava. Meus filhos, agora nós vamos ler a Escritura, nós vamos orar, nós vamos louvar a Jesus. Nessa nossa casa serve a Jesus. Sabe? Meu avô plantou igrejas. Um legado maravilhoso na mão de Jesus. Qual é o testemunho que a sua verdadeira fé vai deixar para os seus filhos, seus parentes? Como você vai ser lembrado? Eu encerro dizendo aquilo que eu tenho encerrado, falando toda essa série. Não é sobre nós, é sobre o nosso irmão mais velho, é sobre Jesus. É sobre quem ele é. Porque Jesus é um Deus capaz de ressuscitar pessoas mortas, pessoas com fé mortas. Jesus é capaz de fazer o nosso coração, e eu me incluo com você nisso, não se ofenda, nosso coração era um coração demoníaco. Nosso coração era um coração que odiava a Deus. Romanos 8, a pendor da carne, ou seja, viver conforme nós queremos, pelos nossos desejos, é inimizade contra Deus. Nós éramos assim, nós não tínhamos nada para que o nosso irmão mais velho fosse lá, estendesse a mão e nos chamasse. E nós lutamos para abrir mãos de coisas que são tão pequenas, né, Everton? Às vezes tão banais. E nós não pensamos em quanto este homem abriu mão, o nosso irmão mais velho. Tende em vocês o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Que sendo Deus, não tomou para si como algo que deveria ser dele. Antes, porém, se esvaziou a si mesmo, se humilhou e veio como homem. E como homem, tornou-se servo. E como servo, morreu na cruz. Nós achamos que são grandes os nossos sacrifícios, mas quão grande é o sacrifício de um Deus que tem toda a glória e abre mão dela. E aí nós pensamos, é muito o que Jesus pede? Tão pouco, comparado ao que ele já fez. Existia um quadro da crucificação, e eu vou encerrar, fechei a Bíblia aqui. Existia um quadro da crucificação e um certo homem olhou aquele quadro exposto no museu e quando ele viu o quadro da crucificação, ele disse que foi como se os olhos dele tivessem visto Jesus olhando para ele. E ele escreveu o seguinte trecho de uma música: morri, morri na cruz
por ti, que fazes tu por mim. É um hino da harpa, né? Um hino conhecido. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Vamos ficar de pé, nós vamos orar, nós vamos encerrar. Muito obrigado para quem nos acompanhou até agora na live, quem nos assistiu. Jesus abençoe vocês. Nós vamos terminar cantando aqui, ceando. Lembrando a nossa liturgia, meus irmãos. Nós começamos a cantar, você pode vir à frente, pegar o pão. O cálice dourado é vinho, o cálice cristal suco de uva. Venha, molhe seu pão. Venha à frente. Se você veio preparado com suas ofertas, você pode ofertar lá atrás, nossa gasofilácia, nossa caixinha de oferta. E agora, nesse momento, nós vamos cantar, nós estamos um número reduzido hoje. A esposa do Jô, ruizinha, minha esposa ruizinha, as crianças ruizinha. Às vezes são assim, meu cunhado não pôde vir, também de Porto Alegre, ficou atrapalhado pelas chuvas lá. Mas é a forma que Deus age no nosso meio. Mas nós podemos, ainda assim, levantar a nossa voz. Quando nós cantarmos aqui, até que Ele venha, que seja real em nosso coração, que seja verdadeiro isso para nós. Feche seus olhos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Muito